Fala pessoas, dia 2/12, terça-feira, mais uma semana aqui pra gente falar sobre as notícias. Tivemos vídeo exclusivo ontem, hoje a gente vai falar das notícias e dos atritos da direita. Atritos que eu nunca imaginava que aconteceriam, mas estão acontecendo, muito confuso, tudo muito bagunçado, uma coisa que não deveria acontecer, mas está acontecendo, então a gente tem que informar, a gente tem que entender, tá? Lembrando, pra ajudar o canal tem o link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal, tem o Black Friday, talvez tenha alguma promoção ainda, não se sabe, sempre sobra alguma coisa, não esqueça de ajudar o canal sempre que puder. As coisas estão difíceis no Brasil. As coisas estão complicadas, muita gente fala no vídeo assim, não aguento ver o vídeo até o final que muita notícia ruim. Tem notícia interessante na América do Sul, tá? Não esqueça, tem coisa interessante pra gente ficar de olho, atritos aí do executivo, né, com o Senado. Fica de olho que as coisas podem sim melhorar, fique tranquilo. Michele Bolsonaro desautoriza apoio a Ciro Gomes no Ceará. Pois é, aconteceu, ela chegou lá, falou do André Fernandes, porque o André Fernandes já tinha aqui mostrado em vídeo exclusivo que estava se aproximando do Ciro Gomes. Pra mim é uma coisa muito confusa pelo passado do Ciro Gomes, mas aconteceu essa união. A Michele fala que o Bolsonaro não gostaria disso, porque o Ciro Gomes já atacou o Bolsonaro no passado. O André Fernandes rebate, fala de Michele Bolsonaro sobre Ciro Gomes, porque ele fala que o Bolsonaro que deu o sinal verde para ele poder fazer tudo isso aí. E a gente vai ver que não é, o André Fernandes não está sozinho, né? Michele critica a aproximação do PL com Ciro Gomes e é tratada como presidenciável. O pessoal aí que tá vendo esse atrito, essa divisão aí, né, nessa direita já começa a ficar mais animado. A Michele é tratada como presidenciável por Deltan em evento do Novo. Deltan chamou ela de presidenciável, ela mesma ficou confusa. Peraí, você me chamou de presidenciável? Ele por mais que você não se considere, você tem potencial, né? E aliados de Ciro ignoram ataques de Michele, reforçam a aliança com o bolsonarismo. Eles falaram assim, não, deixa quieto, aconteceu aí, a gente não vai, porque o Ciro Gomes aparentemente tem planos. Lembrando, o Ciro Gomes é um cara que ficou sempre correndo na esquerda, tentando ultrapassar o Lula e nunca conseguiu. E agora talvez tenha aí uma brecha aparecendo. PL convoca reunião de emergência para enquadrar Michele Bolsonaro, e a Globo News até defendeu a Michele, falou que era machismo a situação toda. Olha só, direita e centrão se irritam com a interferência de Michele Bolsonaro na montagem de palanques estaduais. E é isso, o pessoal tá brigando. Aí você viu o André Fernandes tá sozinho? Não. Flávio reage à crítica de Michele sobre o apoio a Ciro, autoritária, chamou de autoritária. O Eduardo Bolsonaro também falou que o Flávio está correto, foi injusto e desrespeitoso com o André Fernandes, todos defendendo. O Carlos Bolsonaro também. Os três filhos atacam a Michele e chamam de autoritária. Mas aí eu pergunto, será que ela não tem informação? Ela que é esposa do Bolsonaro, talvez não tenha um tipo de diretriz, alguma coisa direto do Bolsonaro? Porque se você lembrar, o próprio Eduardo também brigava com o pai. E agora, quem acreditar? Como fica a situação, né? E várias páginas que gostam aí da divisão, né? Que estão observando. Muitas páginas estão resgatando falas do Ciro Gomes, onde o Ciro fala que Bolsonaro é ladrão, os filhos são ladrões, enfim. Muita gente aí começa a ficar se perguntando o que está acontecendo com a direita. Por que Ciro Gomes? O Ciro Gomes era do PDT. Será que existe alguma movimentação diferente? Será que o Ciro Gomes mudou? Complicada a situação, e Michele Bolsonaro não para, também veta apoio do PL a Eduardo Paes no Rio, tá? Então ela fala aí que talvez, né, diz um jornal aqui, vá conversar com Silas Malafaia para evitar apoio a Eduardo Paes no Rio. Da onde está saindo essas informações? Onde a Michele está tirando isso aí para fazer essas movimentações? Seria da parte dela ou realmente o Bolsonaro passou alguma diretriz para ela que os filhos não estão cientes, né? Enfim, enquanto tudo isso acontece, claro que não é só essa parte, tem a questão do Tarcísio. Estamos alinhados com o Tarcísio, diz Kassab sobre o PSD. Falou que o Tarcísio quiser ir para governador, ele apoia, mas se quiser para presidenciável, o presidente também vai, né? O Zé Dirceu afirma que há ultimato para Tarcísio se candidatar à presidência em 2026. Então ele fala do tipo assim, o pessoal tá meio que desesperado e quer que o Tarcísio seja um candidato da direita que tenha força suficiente para enfrentar o Lula, né? Porque seria a última esperança, diz o Zé Dirceu, né? Prisão de Bolsonaro fortalece Tarcísio contra Flávio para 2026. Aí já começa o pessoal já começar a jogar pro Tarcísio, que ele está mais forte, que Flávio enfraqueceu. Tarcísio defende prisão perpétua no Brasil e cita Bukele como exemplo. Isso resgata também aí o pessoal da direita que gosta do Bukele, já começa a ficar de olho. Aí você vê que os jornais vão aí mostrando isso. Eduardo Bolsonaro muda a tom e admite apoiar Tarcísio contra o Lula. A matéria aqui está dizendo que ele está apoiando contra o Lula, mas o Eduardo fala assim, eu apoiaria qualquer um contra o Lula, né? Foi mais ou menos isso, onde o Lula estiver de um lado, eu estarei do outro, tá? Então não é muito bem, vamos dizer, um apoio 100%, né? Eu diria falta de escolhas. Mas o que eu quero dizer para vocês é que isso tudo é um bater de cabeças que eu nunca imaginava ver.
né? E personalidades como o Ciro Gomes também adentrando a direita. A gente fica se perguntando se é isso que sobrou mesmo, vai ter que ser assim, né? De onde a Michelle está tirando essas informações? São coisas bem impactantes para a direita para 2026. Enquanto isso, Bolsonaro completa uma semana preso na PF com manifestações em baixa, então parece que muita gente não aparece lá. Você percebe que existe um enfraquecimento justamente pelo esse atrito absurdo. A direita brasileira, você vai perceber até na visita de canais de direita, vem caindo o engajamento, porque o pessoal não está muito animado, não está mais gostando de todo esse cenário. E quando tudo isso acontece, o plano do PL para contornar a campanha sem Bolsonaro inclui boneco de papelão e IA, né? Porque o capital político dele, difícil tirar quando ele está preso, né? Incomunicável. Então eles vão lá e usam papelão, então eles vão tentando arrancar. E quando tudo isso acontece, olha só o nível, né, da situação. Investigação sobre o advogado de Adélio Bispo é arquivada no STJ, ou seja, nunca ninguém vai saber quem foi aí que, né, ajudou os advogados do Adélio, né, que pagaram os advogados do Adélio, e Adélio passa por exame psiquiátrico que pode levá-lo à liberdade. Bolsonaro preso e Adélio solto. E aí a gente não sabe, porque eles vão falar assim. O que é complicado, porque se ele passar pelo exame psiquiátrico, então ele não é doidinho. Porque o que falavam? Que ele era um doidinho que agiu sozinho. Agiu sozinho? Não saberemos jamais, pelo visto, né? Ou se as coisas mudarem completamente. E em novo recurso, a defesa de Bolsonaro diz que decisão de Moraes contém erro judiciário. Será que vai adiantar? Infelizmente, eu acho difícil. Claro que tem a questão do Heleno. O PGR se manifesta a favor de prisão domiciliar para Augusto Heleno, 78 anos, complicado. Moraes dá 5 dias para a defesa de Augusto Heleno apresentar documentos comprovando Alzheimer, que falaram que tinha em 2018, foi, vamos dizer, tinha um exame, mas aparentemente ele tinha desde 2018, mas o exame é de 2025, então a defesa de Heleno corrige perícia e diz que Alzheimer afeta general desde 2025. Enfim, uma situação complicada, General Heleno. Você sabe muito bem que é um militar assim, sempre muito respeitado. E eu, como eu falei no último vídeo, não esperava que essas coisas chegassem a esse nível. Câmara bloqueia salário de Alexandre Ramagem, foragido nos Estados Unidos. Ficará sem o dinheiro dele. Vamos ver como ele se mantém lá nos Estados Unidos. E vamos começar a falar dos atritos da esquerda, que não são tão complicados quanto o da direita, porque eles estão no poder, mas eles existem. Apesar que o Alcolumbre sinaliza não estar em guerra com Lula. Será que não está mesmo? Vamos lá. Alcolumbre sobe o tom contra o governo após Lula segurar envio da indicação de Messias. Segurando assim, porque o Alcolumbre falou, não, dia 10 que eu vou fazer isso aí. Mas o PT fala assim, não é você que manda. A gente vai tentando, de certa forma, controlar o ritmo do Senado. E Alcolumbre não gosta, diz que atraso no envio de indicação de Messias é ofensivo ao Legislativo. É ofensivo insinuar que cargos resolvem a aprovação de Messias, de emendas, o que for, e não é prudente minimizar carta em que Alcolumbre diz não estar à venda e a briga é real. Tá em paz, aparentemente não é tanto. Claro que mais coisas vão acontecer aí pro governo. Após PL antifacção, Câmara irritará o governo com outro projeto. Acredito que esse projeto é questão do Uber, porque aí chega o Centrão, o pessoal do Congresso fala assim, vocês não vão colocar regras no Uber. E o PT e o Executivo quer colocar regras no Uber, você sabe muito bem como. E após Messias, a oposição quer ressuscitar PEC que muda indicações ao STF. Isso aqui é interessante também, por quê? A proposta divide as indicações ao STF entre 6 instituições. 3 indicações seriam do STJ, 2 da OAB, 2 da Procuradoria-Geral da República, 2 da Presidência da República, 1 da Câmara e 1 do Senado. Não ficaria tudo aí nas mãos do Executivo, que também passa por crivo do Senado, passa no crivo aí do Legislativo, mas enfim, seria uma mudança, né? E Festival de Mediocridades, Brasília encena rinha institucional entre legislativo e executivo que nada tem a ver com o interesse público e sim com a satisfação de ambições pessoais, né? Como a gente sempre fala aqui da tela azul, então aí você vê que esse atrito do legislativo e executivo também é atacado pela tela azul do Estadão. Os ultrajantes supersalários, o topo do funcionalismo brasileiro é campeão mundial de privilégios. O Brasil jamais será uma democracia decente enquanto se deixar saquear por uma elite estatal predatória. Olha, essa tela azul tá ficando bonita. O Pantagruel petista seria, né, da questão do livro francês lá de assim, empanturrar no banquete maravilhoso, o governo arrecada como nunca, mas a gastança aumenta ainda mais, considerando que para o PT gasto é vida e que Lula está em campanha, nada vai mudar. É isso que a gente fala, né? A tela azul aí vem... Algumas telas azul, tem a tela azul aí, que ela não é muito bem assim, vamos dizer assim, fechada com a direita.
mas muitas aí, a maioria das telas azuis aí do Estadão são bem interessantes, tá? Governo reduz projeção do salário mínimo de 2026 para 1.627, era um pouco maior que isso, deveria ser 1.800, na verdade tem gente dizendo que deveria ser R$5.000, mas aí vai ficar 1.627, o que é bem complicado, né? Porque não se compra nada com dinheiro hoje. Cientistas políticos explicam que Nordeste já não é vitória garantida para Lula, dizendo que Lula está enfraquecido no Nordeste, o pessoal não está gostando, resta saber se é realidade isso aí ou não, mas já começa um movimento dizendo, né, que o PT, né, o Lula, ele é segurado pelo Nordeste, de certa forma lá, né, a maioria dos votos são de lá, se está enfraquecendo lá pode ter uma reviravolta, mas o PT propõe Guarda Nacional Civil para substituir operações de GLO e falam muito dessa Guarda Nacional, que seria bem aparelhada, você sabe muito bem, uníssona com aí o Executivo. Será que vai acontecer? É claro que os Estados Unidos está de olho e vamos começar a falar do internacional. Trump conversa com Maduro por telefone e de jornal. Conversou lá, bateu um papo, mas será que deu certo? Já que aqui a gente já vê que os Estados Unidos aumentam para 50 milhões recompensa pela prisão de Maduro. Pelo visto não deu muito certo, os Estados Unidos sugeriram que Maduro fosse para a Rússia ou outro país, de senadora CNN. Por que os Estados Unidos fala, olha, foge, vai embora, aqui ó, Trump fala pro Maduro que ele tem que pegar a família dele e vazar. Porque fica bom pros Estados Unidos assim, né? O que acontece? Se o Maduro pegar e vazar, não precisa ter nenhum tipo de bomba, avião, o que for. Não precisa de nada disso, você só precisa pegar uma pessoa, colocar no lugar dele e ponto final. Fica tudo bem tranquilo, não precisa ter aquela coisa midiática que os Estados Unidos é invasor, né? E simplesmente se eles conseguirem convencer o Maduro, melhor para os Estados Unidos. Trump nega ataque iminente à Venezuela e confirma ter conversado com Maduro. Na verdade ele não negou, ele falou que não ia dizer nada, ele falou assim que não precisa revelar, que ele não sabe, ou seja, não vai telegrafar se existir um golpe, né? Trump sobe o tom contra o Maduro e fecha o espaço aéreo da Venezuela. Trump diz para as companhias aéreas considerar espaço aéreo da Venezuela fechado. E para quem não viu, tá aí o mapa, né, do Flight Radar mostrando exatamente como tá a Venezuela agora. Ninguém sobrevoa ali com medo de alguma coisa que possa acontecer. Lembrando que tem avião que aparece lá, que é o avião que já foi usado por Maduro, viaja para a fronteira com o Brasil. Aí tá o mapinha, ó, tá passando lá, ó, tá viajando pro Brasil. Será que foi levar alguém? Muita gente começou a se perguntar se ele tinha fugido ou não, mas Maduro aparece em evento na Venezuela e põe fim a rumores de fuga. Por enquanto, porque mais um avião ligado ao regime Maduro pousa na fronteira com o Brasil, alguma coisa está sendo feita. Não sei se Maduro vai fugir, mas muito provavelmente se ele for fugir para algum lugar, o Brasil é o lugar mais aí recomendável, porque Cuba falaram que ele não está muito bem lá, Rússia é muito longe, os países da América do Sul tá todo virando direita, só o Brasil que não. Então provavelmente ele venha para cá. Chanceler de Cuba denuncia interferências eletromagnéticas dos Estados Unidos na Venezuela, tá? Então já começa a Cuba a falar também que existe aí estão atuando, claro que está atuando, está fechando o espaço aéreo, e Maduro acusa Trump de tentar roubar reservas de petróleo da Venezuela. Sempre o mesmo papo de todos aí os países que são, vamos dizer, batem de frente com os Estados Unidos. É questão de petróleo. Pode ser? Já falei para vocês, já teve até uma redação que eu fiz que a professora me deu 0 porque eu falei que os Estados Unidos quer muito mais do que isso, né? Eu falo assim, o pessoal, eles minimizam a coisa. Ele precisa de controle geográfico, não é só petróleo, pode até ser. Acredito que a questão do petróleo, haverá negociações, existe muito essa esparrela de que os Estados Unidos vai tomar o petróleo. Não é assim que funciona. Reg7 teria ordenado eliminar todos em ataque a embarcações no Caribe de jornal, fez um mau barulho, né? Ele fez inclusive uma ironia do personagem Franklin, colocou ele ali, né, atacando os barcos, o pessoal ficou revoltado, tem um monte de esquerdista americano querendo investigá-lo, mas é aquilo, você vê que os caras estão muito mais, vamos dizer, ousados, é muita montagem com IA, é muita fronte, eles estão realmente muito confiantes do que estão fazendo, tá? Apesar que o Maduro diz que 82% dos venezuelanos estão dispostos a lutar contra os Estados Unidos. Só que não adianta nada você ir de peito aberto quando você tem os melhores militares, o melhor armamento do mundo, né? Infelizmente para Venezuela. Peru decreta estado de emergência e militariza a fronteira com o Chile. Estão dizendo aí que no Chile pode ter uma crise migratória. Eu acho que não entendo o porquê. Será que seria de pessoas que estão fugindo do regime de direita que pode assumir lá, ou eles estão já prevendo que não terá direita no Chile? Preocupante, vamos ficar de olho. E o presidente Trump disse que irá suspender permanentemente a imigração de todos os países do terceiro mundo, a gente já falou isso aqui. E Trump chama repórter, mulher de idiota, por pergunta sobre atirador de Washington DC, né? Que ela fala assim, por quê?
eles, o governo Biden, deixaram ele entrar, né? Por que você vai tirar, né, esse green card desse pessoal? Porque o Biden deixou e é uma ameaça à direita americana no momento, tá? Enquanto isso, lá do outro lado, a Rússia ameaça banir o WhatsApp usado para atos terroristas. Digo para vocês, se em 2026 tudo der errado e o Brasil aqui, a esquerda tiver o controle completo, o WhatsApp não terá, mas aqui também muito provavelmente, tá? O Meta não está do lado do Brasil, do governo brasileiro atual, né, do Lula, e por isso ele, com certeza, você vai ver que várias críticas a gente mostrou aqui do Meta, tá? Na Rússia já não tem mais. Aí na Coreia do Norte vai ter agora a segunda língua falada, será ensinada nas escolas, o russo. A união nunca esteve tão forte aí da esquerda mundial, porque o Trump chegou e tá botando pressão em todo mundo. Perseguição se agrava na China com prisão da esposa de um dos pastores da igreja Zion. E tá acontecendo, né? Você percebe que as coisas estão ficando cada vez mais gritantes, mais violentas e complicadas em países que têm governo de esquerda, tá? Enquanto o Brasil espera a contrapartida dos Estados Unidos para reduzir tarifaço e tenta encerrar sanções. Você vê que o Donald Trump ele tá tentando conversar, tá tentando negociar, até mesmo com o Maduro. Sai tranquilo aí que depois a gente vê. O Brasil ele tem uma situação um pouquinho mais complicada. O Brasil ele não é tão vermelho, né? Quer dizer, perto da Venezuela. Então, por isso, existe toda uma negociação ainda. Nova norma do Itamaraty permite sigilo eterno, entre aspas, de arquivos, tá? O Itamaraty publicou uma portaria que amplia os tipos de documentos que podem ser mantidos sob sigilo, inclusive aqueles que antes eram públicos. A norma permite negar pedidos via lei de acesso à informação, mesmo sem classificação prévia, o que levou especialistas e entidades a falar em sigilo eterno. Falava de 100 anos. Olha só como está a situação agora. É o que eu falo para vocês. Enquanto você tem informação, tem muita gente que fala assim, não quero ver notícia que é muito ruim. Pelo menos você ainda tem. Dá para você se planejar, tá? Finalizando, umas notícias aqui meio estranhas. Bispo de Jundiaí é nomeado representante da comunidade LGBTQIAPN+, no Brasil, né? Duvido você acertar o que é cada letra aí, mas enfim. A gente vê um negócio meio estranho, não deveria ser isso aqui, né? O bispo talvez não seria alinhado. Mas no Brasil, o Brasil pode. O Brasil ainda está na contramão do mundo, então tá tudo certo. Jumentos correm risco de extinção após decisão judicial, alerta entidades. Eu não imaginava isso aqui. Uma decisão do TRF1 permitiu que o abate de jumentos continue na Bahia. O único estado onde a prática é permitida no Brasil. Mas por que vai abater? O que vai fazer com o jumento? Estão comendo jumento na Bahia? O que está acontecendo? Coitados dos bichinhos, são inteligentes, inclusive, né? Eles são têm, vamos dizer assim, um pouco mais de personalidade do que cavalos, né? Eles conseguem carregar bastante peso. Estão abatendo os jumentos, não é possível. Muito triste essa notícia, mas a gente finaliza o vídeo com isso aí. E vamos ficar de olho, né? Tivemos aí hoje briga da direita com a Michelle. Vamos ver como tudo se atualiza, como o Bolsonaro está incomunicável. A gente não sabe o que esperar, quem está certo nessa história, quais são as estratégias. Comente aí o que você acha, quem está certo, o apoio a Ciro Gomes, a Michelle, ou os filhos, ou o Bolsonaro, que a gente não sabe a opinião dele, né? Mas de qualquer forma, deixa aí o seu comentário. Muito obrigado por assistir. Estamos aqui praticamente todos os dias, né? Eu sei que as semanas estão bem difíceis aí para todo mundo, inclusive para mim, mas estamos aqui nos informando. Não desista, tá bom? Muito obrigado, a gente se fala, até mais.